quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto nas faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Estamos celebrando a Páscoa. Passaram-se 40 dias do tempo de Quaresma e mais o período da Semana Maior, Semana Santa, na qual ontem, na Vigília Pascal, tivemos a bênção deste círio, desta vela grande, chamada Círio Pascal, e nela foram acesas as velas que levamos para nossa casa, para estender a mão de Cristo em nossos lares, para nos abençoar, para estar sendo agraciados por Deus. A cada domingo até o próximo de Pentecostes, nós somos chamados a estar em unidade na família, a buscar o crescimento espiritual, a estar em oração constante, a preparar o nosso coração para a vinda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em Pentecostes se manifesta, traz bênçãos, traz graças, traz os dons, se comunica aumentando em nós e vivificando nosso espírito, dando-nos coragem. Hoje, na segunda leitura que nós escutamos, nos diz: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. E é isto que temos de fazer todos os dias: buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, contemplar as maravilhas de Deus. Não nos contentemos com o que nossos olhos enxergam, busquemos a mais. A palavra nos diz em outros momentos: ide a águas mais profundas. Não fiquemos na superficialidade das coisas. E quando nossa espiritualidade é elevada, teremos melhores condições de superar qualquer obstáculo, barreira e dificuldade. Com ele já é difícil, e sem ele, como seria a nossa vida? Graças a Deus temos essa experiência do ressuscitado no meio de nós, estando sentado à direita de Deus, aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. As coisas terrestres, a sua casa, o seu carro, o que você vai levar no caixão? Nada disso você vai levar. O que você vai levar? As suas obras, as obras de caridade, as manifestações do Espírito, a familiaridade, a fraternidade, o amor mútuo, aquela experiência de vida, esse encontro realmente com Cristo que fortalece a nossa fé, que nos encoraja na manutenção daquilo que realmente precisamos fazer. Páscoa é o triunfo da vida, expressa o drama mais profundo da realidade humana.
a luta permanente da vida que consegue reverter a dinâmica da morte. Por isso não podemos conceber um católico, uma pessoa que se diz igreja, a favor do aborto. Aonde já se viu isso? Nós temos de defender a vida desde a concepção. Nós precisamos sentir essa plenitude do Espírito Santo. A graça de Deus que se manifesta, que se comunica, que nos dá a vida em abundância e que nos faz estreitar os laços do amor pelo vínculo da paz, que nos fortalece em nossa caminhada. Graças a Deus recebemos a graça do batismo. O batismo que nos incorpora na igreja. O batismo que abre as portas do paraíso para nós. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, coitadinho, não confia em Deus, não acreditou na boa nova, não abriu seu coração, continua amarrado, fechado. E infelizmente há muitas pessoas ainda fechadas em si mesmas, donas da verdade, que acham que vai chegar sozinhas ao paraíso. Não. Quem crer e for batizado será salvo. Não chegareis ao paraíso sozinho, é através de mim. Vinde a mim todos que estáis cansados, fatigados, com o peso dos fardos, eu vou ajudar. E é isso que nós sentimos, a ajuda constante de Deus, a proteção constante do Senhor em nosso coração, favorecendo, mostrando caminhos, dando-nos oportunidades para viver a Eucaristia, para fortalecer a nossa fé. Graças a Deus temos essa presença real de Cristo no meio de nós. Cristo ressuscitado que abre as portas do paraíso para nós. A Páscoa não é apenas uma comemoração de um acontecimento passado. A Páscoa é atualização. Por isso que toda missa, toda celebração atualiza o mistério de Cristo, na sua morte e ressurreição. É a vida que vence a morte, é a vida que é oferecida, é dando que se recebe, é a oportunidade que Ele nos dá de renovar, de ressurgir, de não ter ainda escravidões. Às vezes estamos tão presos, tão apegados a nós mesmos, às pequenas coisas ou a grandes coisas, a pequenos vícios. Nós precisamos superar tudo isso. E o tempo de Quaresma foi propício para isso. Muitas pessoas procuraram o sacramento do perdão dos pecados. Muitas pessoas nos mutirões de confissões, nas nossas paróquias, nós atendemos muita gente. Mas quantos outros ainda estão presos, fechados em si mesmos, achando que solucionam seus problemas sozinhos? Nós precisamos dar-nos oportunidade para que o Espírito Santo realmente possa penetrar em nosso coração, para que sintamos essa libertação, para que superemos qualquer obstáculo e barreira, para que realmente possamos viver a Páscoa. A Páscoa aconteceu, mas nós não mudamos de vida. Que sentido teria ir à missa aos domingos, se na semana falamos mal dos outros? Que sentido tem viver a Páscoa, se você não supera as dificuldades, se você não perdoa de coração, se você guarda mágoa, se você tem ódio, se você tem inveja, se você vive a soberba e o orgulho? Que sentido tem viver a Páscoa se ainda estamos presos em nós mesmos? Páscoa é vida, Páscoa é libertação, Páscoa é mudança de vida. E é isso que nós temos de fazer, não da boca para fora. É muito fácil, seria tão simples simplesmente falar. Não, nós temos de viver. Por isso que o querigma, a primeira leitura nos fala disso. O anúncio do querigma faz toda a diferença. E faz toda a diferença porque nós não podemos ser simplesmente católicos, ou dizer que vamos à missa, ou que somos cristãos. Não, nós precisamos realmente sentir a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Estamos fazendo a novena da Divina Misericórdia. Próximo domingo, São João Paulo II instituiu
o dia da misericórdia divina. E no próximo domingo nós estaremos, a partir da próxima quarta-feira, teremos o tríduo em preparação à divina misericórdia, para estreitar os laços do amor, para ter intimidade com Deus, para ter um coração grande e poder viver a longanimidade que se estende, que se abre, que se expande, que se comunica. É Deus agindo no meio de nós. Mas não podemos continuar sendo os mesmos de antes. O passado já foi, o futuro a Deus pertence. Temos de viver intensamente o momento presente, estar felizes. Você está feliz? Deus está feliz do jeito que você vive? Deus está feliz participando deste momento, desta graça? Será que Ele realmente está feliz e quer vir morar em nosso coração? Esta é a experiência da Páscoa. A Páscoa, então, é sempre um novo apelo de Deus que nos convida a morrer-nos com Cristo para termos a superação de nossas dificuldades. Deixar o pecado de lado e revestir-nos da graça. A vida de nos revestirmos do homem novo e ressurgir para uma nova graça da vida santificante. Quantas pessoas eu atendi nestes dias que puderam entrar ali na salinha de confissões e sair outra pessoa liberta, porque a graça de Deus se manifesta, porque a graça de Deus se comunica. Mas não depende do padre essa libertação, depende de cada um de vocês. O padre dá conselho, mas você que tem que mudar. Você precisa sair, você precisa se libertar, você precisa fazer o esforço, você precisa realmente colocar Cristo no seu coração. E o Cristo que mora no nosso coração nos dá essa experiência de vida e essa oportunidade. A mudança de vida só depende de cada um de nós, mas temos de fazer todo o esforço possível para passar pela porta estreita, porque muitos vão querer chegar e não vão conseguir. E nós temos de rezar sempre. É a nossa missão rezar por aqueles que já morreram. Você reza pelos seus pais que já faleceram, pelos seus avós. Você reza pelos seus antepassados. De quantas gerações atrás que você conhece? Nós temos a obrigação de rezar por aqueles que são das nossas casas e que precisam passar para o paraíso. Talvez esteja no purgatório porque você não tem rezado ainda. Talvez esteja no purgatório e precisando da sua oração e você vem na missa e não oferece. Nós temos de oferecer a missa pelas almas, porque um dia nós vamos precisar delas e nós temos de fazer essa nossa parte. Cristo já deu o primeiro passo, já ressuscitou, já nos mostrou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sozinho, é através de mim, é através da Eucaristia, é através da purificação, é através da palavra, é através do encontro e da comunhão, é através do fortalecimento da fé, é através do irmão que eu supero as minhas dificuldades. Por isso precisamos e sentir o amor gratuito, o amor que não cobra, o amor que realmente é dado, porque é dando que se recebe. Quanto mais você ama, você vai se sentir amado. Quanto mais nós amamos Ele, Ele vem e nos ama, e nos dá forças, e nos dá coragem, e nos impulsiona, e nos dá sentido ao viver, a defender aquilo que realmente nós precisamos. A primeira leitura, então, Pedro anuncia a ressurreição. Pedro expõe o querigma, o núcleo central da fé cristã. Anuncia Jesus como ungido de Deus e descreve a atividade de Jesus fazendo o bem, curando os oprimidos, expulsando os demônios, testemunhando a importância da vida, da ressurreição. Que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Quer uma coisa melhor do que você ir à sala do sacerdote e você sair outra pessoa? Uma coisa melhor, maravilhosa do que você estar na igreja, poder receber corpo, sangue, alma, intimidade, tudo de Deus.
Mesmo que você na porta perca a paciência, mas você recebeu Deus, você teve oportunidade. Tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que não podem receber a Eucaristia, mas que escutam na nossa igreja a oração da comunhão espiritual. Se sentem amados, abençoados, acolhidos, e é isso que nós temos de fazer. Eu não posso talvez receber do jeito que gostaria, mas posso receber de outra maneira. E o Senhor não esquece de nós. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos entende, o Senhor espera de nós essa mudança de vida. São Paulo, na segunda leitura, nos diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Então, por que eu ainda estou preso, apegado a mimimices, a coisinhas, a pequenas coisas? Não, eu preciso superar realmente. Eu preciso buscar novos horizontes, novas perspectivas, olhar para o alto, me entregar nas mãos de Deus, ter uma espiritualidade. A espiritualidade começa com meu encontro particular. Por isso que quando chego na igreja, devo primeiro lugar a me dirigir na Capela do Santíssimo, para me abastecer de Deus, para ter mais paciência, para entender os desígnios de Deus, para superar as dificuldades, e ali com Ele eu me encontro. É necessário que nós tenhamos essa oportunidade. Aqui na igreja nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento todos os dias. O que custa você vir na adoração? O que você não vê na adoração ao Santíssimo Sacramento? Por que antes de você ir trabalhar não passa um pouquinho? Aqui tem porteiro às 24 horas. A igreja está sempre aberta, disponível para você passar, para você ter coragem, para você colocar esse discernimento e poder levar ao seu trabalho essa paz interior, essa serenidade. Ele quer morar conosco. O que falta para que nós demos o primeiro passo? Nós temos de sair realmente dos nossos túmulos, nós temos de sair do nosso orgulho, nós precisamos sair para que possamos realmente vivificar o Espírito. João descreve a reação dos discípulos diante da descoberta do sepulcro vazio. Em uma catequese sobre a ressurreição de Jesus, Maria Madalena é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai, ainda estava escuro, destemida. Simplesmente vai porque ama, vai porque sente falta, vai porque quer realmente anunciar. E ela vai anunciar aos irmãos. E é isso que nós temos de fazer, a exemplo de Maria: anunciar, comunicar, abrir a boca. A exemplo de Maria, nós somos hoje chamados a evangelizar. Evangelizar, e o Papa Francisco nos pede que nós evangelicemos com renovado ardor missionário. E onde que recebemos a missão? Do batismo. Graças a Deus fomos batizados. Hoje reze pelo padre que batizou você. Hoje reze pelos seus padrinhos. Você lembra dos seus padrinhos? Você reza pelos seus padrinhos? Nós temos de rezar pelos nossos padrinhos, igual que nossos padrinhos rezam por nós. Nós precisamos ter essa unidade, essa oração, esse sentimento. E é isso que a palavra então nos está chamando, para que nós façamos como Maria, anunciemos a boa nova, testemunhemos a pessoa de Jesus, criemos dentro de nós a experiência de fé, coloquemos o ressuscitado e tenhamos sentimentos de ressurreição, de vida, de encontro e de comunhão. Que assim possamos a cada dia fortalecer nossa experiência e nossa caminhada espiritual. Hoje o creio é um pouquinho diferente do que estamos acostumados, mas vamos